Então, pessoal, estamos aqui com essa função f de x igual a 8 seno ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de x. Nesse aqui queremos encontrar o período dela e a imagem. E essa imagem aí. A princípio, quando você vê qualquer questão que envolve seno e cosseno, você transformar esses senos e cossenos utilizando a relação fundamental da trigonometria, né? É indutivo você ver seno quadrado, cosseno quadrado, você trocar uma das variáveis, né? Variáveis não, minto, cosseno e seno. Eu já fiz por esse caminho, dá muito trabalho, se você quiser você tenta aí. Eu vou fazer de uma forma diferente, vou fazer por fatoração. Perceba o seguinte, perceba que 8 seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, eu vou manipular isso daí. Repara o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 8 aqui, é o mesmo que 2 vezes 4. E 4 é o mesmo que 2 elevado a 2. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, olha, perceba se você vê algo desse tipo aqui, ó. Vai ficar 2 vezes, quem é 8? É 2 vezes 4. Vou abrir um conchete, isso aqui, vai ficar, quem é 8? É 2 vezes 4, e quem é 4? É 2 elevado a 2, vezes seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, tá? Como isso aqui é um produto, aplicando as propriedades de potenciação, você tem que isso aqui é 2 vezes, que isso aqui tudo é 2, seno de x, cosseno de x ao quadrado. Então, eu coloquei o quadrado fora pela propriedade de potência. Quando eu tenho um produto, esse expoente ele se distribui a todos. Ora, mas quem é esse pedaço aqui dentro? Ora, nós sabemos que isso aqui é o arco duplo do seno. Então, sabemos que o seno de 2x é o mesmo que 2 seno de x cosseno de x. Então, eu vou trocar isso daqui. Por que isso é importante? Porque você sabe que quando eu trato de período, eu trabalho com uma coisa. Quando eu trabalho com imagem, eu vejo no vertical, e o período eu vou ver quando ele começa a se repetir. Então vamos por partes. Eu vou voltar para aqui, para a minha função. Aí ela vai ficar f de x vai ficar 2 vezes isso daqui, que é o mesmo que seno de 2x, só que está ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes seno ao quadrado de 2x. Então, analisar essa função do jeito que está aqui é o mesmo que analisar essa outra aqui, a inicial. Então, você percebe que em trigonometria sempre vai estar nesse sentido. Agora, vamos analisar o seguinte. Uma coisa a ser vista aqui, tomem cuidado, que eu fui fazer essa questão aqui, calculando pelaquela imagem que a gente sempre faz. Olha, a função seno está entre menos 1 e 1. Ora, mas aqui é a função 2 seno ao quadrado de 2x. Ah, mas isso daqui tem a ver com quem? Quem é isso aqui? Isso daqui tem a ver com o período. Com o período da função. Período. E isso daqui, nós sabemos que f de x é y, que isso nos lembra quem? A imagem da função. A imagem da função. Outra coisa interessante aqui. O que é interessante? O interessante é que quando é a função seno de x, ela se comporta de uma forma. Quando ela está ao quadrado, é interessante que você pegue esse daqui e olhe, sabe o que? Olhe como é o comportamento de uma função seno ao quadrado, de uma função cosseno ao quadrado. Você vai ver que tem uma coisa que é bem interessante, independente do que está aqui dentro, que é o período. Agora observe o que acontece. Quando você pega a função seno de x, o gráfico dela, ela vai ser assim, né? Seno de 0 é 0, ela vai ser assim. Aí ela vai começar a repetir aqui em 2π, certo? Ela começa a repetir aqui em 2π, porque aqui é o período. Quando você pega a função f de x seno ao quadrado de x, é interessante, porque o que o quadrado faz com o número? O quadrado faz com que o que seja negativo se transforme em positivo. Então, esse gráfico aqui vai fazer o quê? Ele vai pegar essa parte que está aqui e vai jogar para cima. Ela vai fazer isso daqui. Ou seja, o período que era 2, em duas partes, ele pegou só o quê? A metade.
só a metade do período. Ou seja, quando uma função seno de x ou cosseno de x está ao quadrado, na verdade você vai pegar a metade do período dela. Por quê? Porque uma metade está acima do eixo e a outra metade está abaixo. Mas quando você eleva ao quadrado, faz com que tudo suba. Logo você vai ter dois pedaços iguais e nós queremos o período e vai se repetir então pela metade. Então, tanto vale para a função seno, e isso vale para qualquer que seja o f de x, ou seja, seno de x ou cosseno, que o expoente seja da forma 2n, né? Que ele seja par. Tá? Que ele seja par, né? Então isso vai funcionar. Então, de antemão, a gente já sabe que o período dela, da seno quadrada, é a metade. Agora, perceba que ele ainda tem 2x. Lembre-se que quando é a função seno de x, que a gente queremos calcular o período dela, o que você tem que ter cuidado? Você tem que ter cuidado o quê? Quando é a função seno de x, vai ficar, por exemplo, se for isso aqui, seno de cx mais d. Quem é o período de uma função dessa? O seno ou cosseno? Lembre-se que o período dela vai ser quem? Vai ser 2π dividido pelo módulo de c. Então não importa se tem uma soma aqui, o que importa é quem multiplica o termo x, que no nosso caso é 2. Então o período dessa função aqui, seno de 2x, tá? Vai ser quem? Vai ser o período dela, vai ser 2π. O nosso c aqui é 2, porque a gente quer a seno de 2x. Então esse c aqui é 2. Simplificando isso daqui, aqui vai dar π. Agora, lembre-se que ela está ao quadrado. Por ela estar ao quadrado, acontecem esses casos interessantes. Então ela seria π. Porém, dessa função aqui, por ela estar ao quadrado, perceba que esse 2 aqui, eu não me importo com ele. Por ela estar ao quadrado, então o período dessa daqui vai ser quem? Vai ser o período que seria essencial ao quadrado, dividido em duas partes, já que ele se repete. Logo, vai ser π sobre 2. Esse é o período dessa função. E a imagem? A imagem, ora, você está vendo que isso aqui vai acontecer, certo? Ela vai acontecer isso daqui. Então, ela não vai ter essa parte aqui embaixo. Então, quem vai ser a imagem dessa função? O menor valor para esse valor aqui, por estar ao quadrado, vai ser 0, certo? E o maior valor vai ser 1. Então, vai ficar 2 vezes 0. A imagem vai ficar como? Como é que vai ficar a imagem? Vai ficar 2 vezes 0, que é o menor valor, que é 0. E 2 vezes 1, porque é o valor maior para a função seno. 2. Então, a imagem vai ficar entre 0 e 2. Espero que tenha gostado. Vou preparar outros materiais. Estou sem um notebook. Aí, por enquanto, vai ser assim. Forte abraço. Até a próxima.